Olá, boa noite. Começando mais um Notícias em Foco. Na edição de hoje você vai ver, com audiência finalizada sem consenso, terra onde viveu o indígena Tanaru será estudada pela FUNAI para reconhecimento de ocupação ancestral. O número de eleitores aptos a votar no próximo pleito cresce em Rondônia. E também, julho também foi mês de conscientização e prevenção ao câncer de cabeça e pescoço, que atinge cerca de 40 mil pessoas por ano no Brasil. O Notícias em Foco está no ar. Sem um consenso entre as partes que disputam o reconhecimento da área onde viveu o último indígena Tanaru em Rondônia, a FUNAI inicia estudo para definir ocupação ancestral no local. O Índio do Buraco, como ficou conhecido, morreu em 2022 e a área é disputada com fazendeiros desde então. Depois da audiência de conciliação encerrada sem uma solução consensual, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, deve concluir em 6 meses estudo técnico sobre o território Tanaru, área onde vivia o Índio do Buraco, em Curumbiara. A medida foi definida pela Justiça Federal em ação civil pública, apresentada pelo Ministério Público Federal, para assegurar o reconhecimento da ocupação ancestral da terra indígena e a destinação socioambiental da área. A ação fica suspensa durante o prazo para a conclusão dos estudos. A audiência, realizada por meio de videoconferência em 16 de julho, contou com a participação dos procuradores da República Daniel Dalberto, Caroline Helpa e Eduardo Sanches, de advogados e representantes da União, da FUNAI, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, e proprietários rurais lindeiros da área em questão. Na ocasião, a União e a FUNAI indicaram que entendem a área como indígena. Porém, é necessário definir o instrumento jurídico adequado à preservação, o que será objeto de estudo pela FUNAI. De acordo com o MPF, o território já deveria ter sido demarcado, considerando todas as evidências já identificadas de que a ocupação tradicional da área é indígena. Na ação, o Ministério Público Federal sustenta que o território deve ser considerado patrimônio da União e que a destinação socioambiental da área deve ser definida com a participação dos povos indígenas da região e dos órgãos públicos envolvidos. A área a ser demarcada inclui o território de floresta contínua onde viveu o indígena até a sua morte, porém porções dessa área de floresta possuem matrículas de fazendas. Foi proposto deixar uma pequena área para que fosse erguido um memorial ao Índio do Buraco, que faleceu em agosto de 2022, sendo o último sobrevivente do genocídio de um povo indígena da região e que recusou todas as tentativas de contato e aproximação de não indígenas. Ele cavava misteriosos buracos no interior de suas palhoças, por isso recebeu o nome de Índio do Buraco. O número de eleitores em Rondônia cresceu desde as últimas eleições municipais em 2020. Está previsto para o próximo pleito a participação de mais de 1 milhão de eleitores que estão aptos a votar no estado. As eleições já estão bem perto e, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, em 2024, mais de 1.200.000 pessoas estão aptas a votar nos 52 municípios de Rondônia. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o eleitorado do estado tem mostrado um crescimento constante nas últimas eleições municipais. As estatísticas mostram que houve um aumento notável no número de eleitores registrados, refletindo o crescimento populacional e ampliação do acesso aos serviços eleitorais. O crescimento em relação ao eleitorado das últimas eleições municipais de 2020 foi de 6,3%, que representa 76.041 eleitoras e eleitores a mais. O eleitorado de Rondônia é diversificado. A faixa etária com maior representatividade é a de jovens entre 18 e 34 anos, que juntos representam 34,34% do total de eleitores. As mulheres continuam a ser a maioria dos eleitores no estado, representando 51% do total, enquanto os homens representam 49%. Nas faixas etárias em que o voto não é obrigatório, eleitoras e eleitores jovens com menos de 18 anos representam 1,5% e totalizam cerca de 18 mil, enquanto pessoas com idade igual ou superior a 70 anos são mais de 89 mil
representando 7% do eleitorado. Nas últimas eleições municipais, o crescimento do eleitorado se destacou nas áreas urbanas, enquanto o crescimento nas áreas rurais foi menor. Porto Velho representa 28,6% do total e continua sendo o município com o maior número de eleitores, seguido por Ji-Paraná, com 7,66%, Ariquemes, com 5,78%, Vilhena, com 5,48% e Cacoal, com 5,45%. Essas cidades juntas concentram mais de 50% do eleitorado estadual. No interior do estado, Ji-Paraná é o maior eleitorado, com 96.959 eleitoras e eleitores, enquanto Pimenteiras do Oeste é o menor, com 2.351. Ainda sobre o mesmo assunto, o programa Mesário Voluntário foi criado para incentivar o cidadão a participar da prestação de serviços eleitorais nas mesas receptoras de votos e estreitar os laços entre a Justiça Eleitoral e a comunidade. Considerando a importância do tema, o Tribunal Regional Eleitoral convida a população a se inscrever no programa Mesário Voluntário em Rondônia. Os mesários, junto com o apoio logístico, fazem parte do controle no fluxo de eleitores, ao realizarem os votos nas instituições de ensino, organizando filas, a veracidade na documentação, registro de todas as ocorrências do dia, além de vistoria das urnas e auxílio na preparação e lacre das mesmas. A eleição é um evento grandioso, de grande relevância nacional. Então ela precisa de um aparato, uma logística gigantesca. Dentro das sessões eleitorais, que são os mesários propriamente dito, tanto quanto o aparato logístico fora, que seriam os apoios logísticos voluntários também. Então nós temos dois grandes blocos, dos mesários, mais de 15, 16 mil convocados, e os apoios também, que passa aí de 5, chegando a quase 10 mil voluntários sendo convocados para apoio. Ou seja, é uma grande logística montada, então a gente precisa ter pessoas voluntárias e pessoas aptas a nos auxiliar nessa frente de trabalho. No edital de inscrição tem informação de quem pode ou não ser voluntário, como, por exemplo, candidatos e seus parentes, membros de diretórios e partidos políticos, autoridades e agentes de polícia, pessoas que trabalham com serviço eleitoral e menores de 18 anos. Para se tornar, é de forma simples, online, pode preencher um formulário no nosso site da Justiça Eleitoral e pode escolher lá a opção ou mesário voluntário ou apoio logístico voluntário. Ou a pessoa também pode se direcionar a um dos nossos 29 cartórios eleitorais no estado, dos fóruns eleitorais, e preencher ali o formulário também de forma física no balcão, certo? Mas existem as duas formas, eletrônica e a forma física, se colocando à disposição no próprio juízo eleitoral da zona eleitoral da pessoa. Além de contribuir para o exercício da cidadania e fortalecer a democracia no processo eleitoral, os mesários contam com alguns benefícios, como folgas de trabalho, auxílio alimentação e certificados para os acadêmicos, além também de acompanhar o processo eleitoral e a sua transparência. Assim como toda atividade da Justiça Eleitoral, a preparação é uma das pedras de toque, por assim dizer. Então a gente treina a pessoa, passa informações, tem os treinamentos específicos para o mesário, manipulação da urna, como lidar com as ocorrências do dia da eleição, o mesário dentro da sessão eleitoral, dentro da escola. E o apoio também, dependendo da função que a pessoa for selecionada, do apoio logístico, tipo motoristas, comissão de alimentação, comissão de transporte, a pessoa também vai receber a devida capacitação, a devida orientação. Para a Justiça Eleitoral, essa colaboração é essencial para a realização das eleições. Damos aí todos os cidadãos aptos a participar, que sejam em condições, que realmente procure a Justiça Eleitoral, nosso site ou o cartório eleitoral para se colocar à disposição para trabalhar como mesário voluntário ou no serviço de apoio logístico voluntário. O Notícias em Foco vai fazer uma rápida pausa, mas depois do intervalo você vai ver. Julho quase terminando e o mês foi de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço, o Julho Verde. Saiba como buscar ajuda. E também, ainda sobre saúde, entenda o que é o aneurisma da aorta. O Notícias em Foco volta já.
Para você, o que é vencer? Para o Pedro, vencer é aprender a profissão que sempre sonhou. Para o Gilson, vencer é poder pôr comida no prato da família. Para a Marta, é ter como empreender e deixar suas clientes ainda mais bonitas. Para o governo do estado, é preparar as pessoas com capacitação e apoio para realizar os seus sonhos. Programa Vencer, transformando vidas. Rondônia, Governo do Estado. Em um ano, já foram quase 60 milhões de reais em emendas que os deputados estaduais destinaram para a saúde, educação, agricultura e outras áreas importantes. Na Alero, o cidadão tem vez e voz. Acompanha tudo o que acontece lado a lado dos deputados, fazendo a Casa de Leis virar referência em transparência pública. Estamos cada vez mais fortes na defesa do rondoniense. Assembleia Legislativa de Rondônia. O mês de julho foi dedicado à conscientização mundial sobre os tumores de cabeça e pescoço, aqueles que surgem na tireoide, boca, garganta, entre outras áreas. É o Julho Verde. O câncer de cabeça e pescoço acomete anualmente de 35 mil a 40 mil brasileiros. E no mês de conscientização da doença, o doutor alerta a população sobre a importância do diagnóstico precoce e de reconhecer os fatores de risco da doença. No mundo, a gente tem por volta de 700 mil novos casos por ano de tumores de cabeça e pescoço. Aqui no Brasil, retirando os tumores de pele, que podem acometer a cabeça e pescoço, nós vamos ter por volta de 40 mil casos por ano. Então é uma doença muito prevalente e, infelizmente, muito incidente ainda aqui no Brasil. Em Rondônia, a média de casos do câncer de cabeça e pescoço chega a 2.000 casos. E essa baixa de diagnóstico só é pelo fato das pessoas não buscarem o tratamento médico. Muitas das vezes, o câncer só é descoberto após o óbito. Os principais fatores de risco do câncer de cabeça e pescoço está atrelado com tabagismo, consumo exagerado de álcool e HPV. Quase sempre a gente vai começar com uma lesão. Uma feridinha que não cicatriza, vamos dizer assim, uma afta na boca, um machucadinho na língua, que aquilo vai se postergando, não vai sarando, às vezes uma dificuldade para engolir, uma rouquidão que não melhora, são os principais sinais e sintomas da doença. Palpação no pescoço de algum nódulo, então o paciente já deve ficar muito atento a esses sinais. Os sintomas negligenciados aumentam casos de diagnóstico tardio, que prejudica a qualidade de vida do paciente. O diagnóstico é feito através de biópsia, sempre a gente vai ter. O paciente que descobrir que tiver esses sinais e sintomas, uma ferida que não cicatriza, ele tem que procurar um médico especialista, o oncologista, o cirurgião de cabeça e pescoço, o otorrino, para ter uma visualização direta dessa lesão e coletar o material. Dos exames principais nós teríamos tomografia, ultrassom, vídeo laringo, são os exames principais para essa rotina de diagnóstico. A prevenção desse tipo de câncer está aliado a não fumar, não consumir bebidas alcoólicas e manter uma qualidade de vida com atividades físicas, alimentação saudável e vacinação contra o HPV. Você sabe o que é o aneurisma da aorta? Se você não sabe, eu te convido para conferir essa informação agora com o repórter Pedro Silva, que traz as informações completas. No início da semana, aos 51 anos, o ator Otaviano Costa anunciou que foi diagnosticado com aneurisma de aorta. Ele precisou ser internado para uma cirurgia às pressas e pegou muita gente de surpresa. O que é aneurisma de aorta? O aneurisma de aorta quer dizer que essa aorta ela começa a dilatar e a crescer. O que era até 3,5 vai para 4, 4,5, 5, 5,5, 6 centímetros. E isso tem riscos, principalmente em caso de ruptura ou dissecção, quando as paredes da artéria elas perdem a sua continuidade. Ainda de acordo com o médico, a doença pode surgir devido a uma série de fatores, mas pode ser evitada. No caso dos fatores controláveis, vamos dizer assim, ou modificáveis, é o controle do próprio fator. Exemplo,
controlar a hipertensão, não fumar, manter uma boa saúde cardiovascular, a prática de exercício físico. Nos pacientes que têm risco aumentado, aqueles fatores não modificáveis, é interessante fazer rastreio, screening. Ou seja, se você tem um familiar que teve aneurisma de aorta, a chance de você ter é de 3 a 6 vezes maior que a população geral. Então é interessante fazer uma pesquisa. No início da doença, alguns pacientes são assintomáticos, outros sentem dor na caixa torácica. Conforme o crescimento do aneurisma, conforme for aumentando, pode comprimir estruturas torácicas. Em caso de rompimento, o sintoma mais relatado é uma dor torácica excruciante, muito, muito intensa. Algumas pessoas falam como se estivesse rasgando e que costuma irradiar para as costas. O diâmetro normal do vaso sanguíneo é de 2,5 a 3,5 centímetros. A aneurisma chega a ser acima de 5,5 centímetros. Nesses casos, há necessidade de cirurgia. Os mais baixos de aorta abdominal. O tratamento é menos agressivo. Os estudos indicam que 2% da população desenvolve a doença. Talvez você já tenha ouvido falar em medicamentos manipulados, certo? Mas sabia que essa opção também existe para os animais? Pois é, e agora na reportagem de João Muniz, você vai conhecer um pouco sobre a importância desses remédios e quais os benefícios. Confira! Quando eles ficam doentes, o sentimento de medo e angústia é sentido como se fosse um parente biológico. Afinal, os animais são parte da família. Nesse momento de aflição, a conduta correta é levá-los a consultas com o médico veterinário. No entanto, após a prescrição médica, os tutores enfrentam outro desafio, o da adesão ao tratamento. Às vezes um cão muito pequeno você não consegue fracionar um comprimido, uma cápsula até, e às vezes um cão muito bravo também, por mais que seja pequeno, né? Ele é bravo, você não consegue administrar o medicamento e você administrar de uma outra forma, né, farmacêutica, você conseguir aplicar aquele medicamento no seu animal. Como alternativa para que esses animais possam ingerir os remédios recomendados pela equipe médica, estão os manipulados, medicamentos que se tornam mais atrativos. E a manipulação ela facilita muito nessa parte, seria o que? A adesão do tratamento pela personalização. Exemplo, um gato é mais fácil fazer o tratamento dele através da pasta oral. Então vamos pegar o medicamento e transformar ele na forma farmacêutica da pasta oral para melhor administração. Outro, o cachorro é meio difícil de fazer o uso das cápsulas, então a gente pode manipular as cápsulas com a medicação, com sabores, transformar em petiscos, que são os biscoitos, para melhor facilidade, né, na hora da adesão do tratamento. Esta farmácia chegou a Porto Velho há pouco mais de um ano. A atividade do estabelecimento é especialização em manipulação de medicamentos para humanos e pets. Sim, há esse 1 ano e meio que a gente tem aberto, que estamos de portas abertas, a procura ela vem aumentando a cada dia, né? Porque tendo conhecimento, verificando realmente como que a gente pode estar fazendo esse tratamento, essa personalização do tratamento de cada um, né? Os veterinários eles vêm conhecendo a empresa, então ele vem crescendo a todo mês. Depois que o paciente chega com a receita, o trabalho da equipe do laboratório entra em ação. Aqui, nesse ambiente, eles realizam a manipulação dos medicamentos. O tempo médio varia de acordo com a demanda, mas o objetivo é preparar a melhor opção para o tratamento dos animais. Onde você consegue, né, através da manipulação, você consegue fazer um tratamento tanto imediato, tratar a causa, está doente, então trata a causa, como você também pode fazer um tratamento preventivo através dos manipulados para o seu pet, para ter uma longa vida, né? Das formas bem comuns é um petisco, fazer um biscoitinho. Você consegue administrar o medicamento naquele biscoitinho e, em vez de se tornar um momento de estresse, nervosismo, acaba tornando uma brincadeira, um momento agradável que você pode dar para o seu animalzinho, tanto para o cão quanto para o gato. E o Notícias em Foco vai ficando por aqui, mas se você quiser rever essas e outras reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. A gente tem encontro marcado amanhã neste mesmo horário e eu espero a sua companhia. Até lá!